Os materiais que nós utilizamos foi uma placa de madeira 30 por 30, duas placas de madeira menores de mais ou menos 10 centímetros por 5, folha de papel sulfite, folha de papel alumínio, duas pilhas, um isqueiro, dois fios, uma lâmpada de LED de 3 volts, fita isolante, fita adesiva e uma super cola. Na nossa primeira tentativa, a gente cortou o papel sulfite e o papel de folha de alumínio. Só que inicialmente ele ficou pequeno, então cortamos pedaços maiores. Colamos o papel alumínio no papel de folha sulfite. Em seguida, colamos os 2 pedaços de madeira com a super cola na outra parte maior de madeira. Deixamos metade do lado de fora e metade do lado de dentro. Em seguida, colamos o fio elétrico nas duas partes, um em uma parte e outro em outra parte. Colamos com fita adesiva. Logo em seguida, nós pegamos aquele papel de alumínio e folha de papel que nós juntamos e colamos nas duas partes para ficar colados no fio elétrico. Em seguida, colamos um dos fios na parte positiva da pilha e passamos fita isolante para segurar. Fizemos isso nas duas pilhas e em seguida colamos as pilhas na placa de madeira para elas não saírem do lugar. Logo em seguida, nós colamos a lâmpada de LED na madeira para ela ficar e em seguida colocamos os fios na lâmpada. E nisso vimos que ela não ligou e ela teria que ligar. Então a gente estava fazendo o experimento errado. A gente estava colocando fogo para ver se ela ligava, mas na verdade não era isso que o experimento falava. Por isso que a lâmpada não estava ligada e quando colocamos fogo ela não ligou também. Então isso foi um erro nosso. Então partimos para a segunda tentativa. Na segunda tentativa a gente mudou os cabos de lugares na pilha e tentamos ligar novamente a lâmpada, mas ela não ligou. Então a gente viu que isso estava errado novamente e tentamos também fazer com o fogo para ver se ela acendia, se ela dava alguma indicação, mas não, porque na verdade, na hora que a gente coloca o fogo, ela teria que desligar, então ela teria que estar ligada. Então a gente começou a pensar qual poderia ser o problema, porque a lâmpada não estava ligando. Então, na terceira tentativa, nós trocamos de lâmpada, colocamos uma lâmpada de LED de 3 volts e compramos outros fios também, porque a gente achava que aqueles outros fios estavam muito grossos. Então, a gente trocou e a gente fez o teste, então ela estava ligando, então estava tudo certo para a gente conseguir fazer o nosso experimento. Depois de montar toda a parte que eu já expliquei, que é colar os fios nas partes menores, conectar nas pilhas e tudo mais, a gente fez o teste e ela estava ligando. Então a gente foi colocar o fogo no papel alumínio para fazer o teste do relé térmico. A gente viu que quando a gente colocava fogo, ela ficava piscando, então ela dava uma falhada. E o que isso quer dizer? Por que isso acontece? Quando a gente conecta as pontas dos fios nos polos das pilhas, uma corrente elétrica composta por bilhões e bilhões de elétrons livres percorre o circuito que contém na lâmpada de LED, fazendo ela acender. Quando o relé, que é essa parte do papel alumínio, ele é aquecido, eles se expandem de forma desigual. O alumínio, por ele ser um metal, ele se expande mais do que o papel, fazendo com que o relé fique encurvado para cima. A corrente elétrica que atravessa a lâmpada ou LED, ela é interrompida e cessa a emissão da luz. Os relés térmicos, como o do experimento, eles são usados para limitar correntes elétricas em circuitos. Se a corrente ultrapassar um certo valor, o calor gerado nos relés
os faz interromper a passagem da corrente, de modo semelhante ao relé de papel e alumínio.